Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo Garabete e hoje eu vou resolver com vocês o problema Senhor Topeira que caiu na Olimpíada Brasileira de Informática desse ano, né? No nível sênior na fase 1, tá? Isso daqui é um problema de grafos, certo? Ele é um problema que ele exige pelo menos o conhecimento de representação de grafos, como é que a gente pode representar computacionalmente um grafo, tá? Bom, aqui o problema vai dizer que isso daqui é um grafo simples, né? Ou seja, que ele pode ser, cada aresta ela é bidimensional, né? Que a gente não tem mais de uma aresta conectando um certo par de vértices, tá? E que não há laços, né? Não há uma aresta que conecta a si mesmo, né? No caso, não há um vértice que é conectado a si mesmo. Então a gente tem um grafo simples, tá? O problema consiste basicamente em você determinar se uma certa sequência de salões, né, que na verdade é um caminho, existe nesse grafo, tá? Então, por exemplo, aqui ele está dizendo um passeio composto pela sequência de salões 5, 3, 4, 3, 2 é possível, ou seja, você consegue caminhar por esses vértices transitando entre as arestas que os conectam, tá? Mas o passeio composto pela sequência de salões 2, 3, 5 e 4 não é possível. Não é possível porque 2 de 3 a gente tem uma aresta que os conecta, de 3, 5 a gente também tem uma aresta, mas a gente não tem uma aresta que conecta o vértice 5 ao vértice 4, tá? Então não existe um túnel entre os salões 5 e 4. E aí a gente tem o seguinte, né? Dados o mapa de túneis, né? Então ele vai nos dar um mapa de túneis e os salões de convivência, ou seja, ele vai nos dar o grafo, e uma lista de sugestões de passeio, ou seja, uma lista de caminhos possíveis. Escreva um programa que determine quantas sugestões de passeio são possíveis, ou seja, você tem que escrever um algoritmo, né, que ele consegue verificar se um certo caminho é possível dentro de um grafo simples, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a compreender melhor o problema. Ele diz o seguinte: a primeira entrada consiste de dois inteiros S e T, tá? Então vou pegar aqui as entradas, ó. Primeira S e T, 5 e 6 nesse primeiro exemplo, 4 e 2 no segundo exemplo, né? Que eles indicam o quê? S e T indicam o número de salões de convivência, ou seja, o número de vértices, e o número de túneis, ou seja, o número de arestas. Então aqui vai me dizer quantos vértices e quantas arestas tem no meu grafo, tá? Salões são identificados por inteiros de 1 a S, legal, então cada salão tem um certo identificador. Cada uma das telinhas seguintes descreve um túnel e contém um par de inteiros x e y, que indicam que o túnel conecta os salões x e y. Tá, então as próximas telinhas eles vão nos dizer, vão indicar uma aresta que conecta dois vértices específicos, né? Então vamos lá, vamos pegar por exemplo nesse caso teste, ó. Você tem 5, 6, então você tem 5 vértices e 6 arestas, aí você tem existe uma aresta entre os vértices 2 e 3, outra entre o 3 e o 4, outra entre o 4 e o 2, outra entre o 3 e o 5, outra entre 1 e 5 e outra entre 1 e 2. Então, essas 7 linhas aqui estão nos indicando o quê? Estão nos indicando qual que é a forma do nosso grafo, tá? Qual que é a forma do nosso grafo simples. Beleza. A próxima linha de entrada contém o inteiro P, que indica o número de sugestões de passeio. Beleza? Então aqui, por exemplo, a gente tem duas sugestões de passeio, né? E inicia com o inteiro N, que indica o número de salões do passeio, seguido de N inteiros, CI, indicando a sequência de salões do passeio. Então ele está nos dizendo o seguinte, ó. A gente tem um passeio que tem tamanho 5, que ele percorre 5 salões, né? Ele vai do 5 para o 3, do 3 para o 4, do 4 para o 3 e do 3 para o 2. Então esse é o nosso exemplo de entrada, né? Aquele exemplo que foi dado aqui pra gente, ó. 5 para o 3, o 3 para o 4, o 4 para o 3 e o 3 para o 2. Então esse é um caminho possível. Aqui a gente tem, por exemplo, um outro caminho, né? 6, 1, 2, 3, 5, 4, 2. Então a gente tem o 1 vai pro 2 e depois pro 3. 1, 2, 3 é possível, um caminho possível. Depois a gente tem, ele vai pro 5, vai pro 4. Ó, 5 pro 4 não tem uma aresta, então isso não é um caminho possível, tá? Então o problema consiste disso, basicamente. A gente vai criar um grafo computacionalmente e vai verificar se um certo número de caminhos é possível,
Então vamos lá, dito isso, né, vamos começar a resolver o problema. Então, vou abrir aqui um arquivo novo, certo? Vou chamar ele de topeira.cpp, né? Vamos lá, primeiramente vou colocar a biblioteca que a gente usa com maior frequência aqui, né? Essa biblioteca, para quem não sabe, ela tem os protótipos das funções que mais são utilizadas em programação competitiva, né? Então, você não precisa ficar, se você utilizar ela, você não precisa ficar decorando o nome de cada biblioteca que existe e todas as funções que pertencem a elas e que você normalmente utiliza. Então, ela é muito bom para você economizar coisas, né? Para você ter que decorar, né? Digamos assim. Então, vamos lá. Você tem aqui dois inteiros S e T, né? Então eu vou declarar aqui eles e vou ler S e T. Deixa eu colocar aqui S e T. Tá. Eles são inteiros porque são da ordem de aqui, o S é da ordem de 10 elevado a 3 e o T é da ordem de 10 elevado a 6. Então, com certeza cabe no inteiro e não vai ter nenhum tipo de problema com isso. Tudo bem. Bom, então a gente vai ler os inteiros e depois a gente vai ler as arestas, né? A gente vai ler as arestas aqui. Então vamos lá, vamos pegar um for, que ele vai de igual a 0 até t menos 1. Até t menos 1. E esse for, ele vai indicar que existe uma aresta entre x e y. Então eu vou ler aqui x e vou ler y. E vamos lá. Para representar grafos existem muitas técnicas. Aqui a gente vai utilizar aqui a matriz de adjacência, certo? Então ele é numa forma de matriz. E eu estou colocando na forma de matriz de adjacência por quê? Porque o número de vértices é da ordem de 10 elevado a 3, então cabe tranquilamente na matriz e não tem maior problema com isso. Se fosse na ordem de 10 elevado a 5, 10 elevado a 6, aí seria legal talvez usar uma lista de adjacência, que em C++ a gente usa um vetor dinâmico para isso, tá? Então vamos lá. Como não é o caso, então a gente pode declarar aqui uma matriz, um macro, né, com um valor um pouco maior do que o número de vértices e colocar isso numa matriz de adjacência. Bom, a gente vai ler então x e y, o que indica que tem uma aresta entre x, que liga x a y e uma aresta que liga y a x. Então a gente vai então marcar. A matriz de adjacência, ela contém somente valores 0 e 1, se for um grafo que não tem peso nas arestas. 1 é que existe uma aresta ligando x e y, e 0 é que não existe uma aresta ligando x e y. Tá? Como eu declarei a matriz de adjacência como de forma global, então ela já começa totalmente zerada, certo? Então o que eu estou dizendo é o seguinte, grafo XY, ou seja, o elemento XY da nossa matriz, ele vai conter 1, por quê? Porque existe uma aresta que conecta x a y. E o contrário, né, y a x também, porque é um grafo que é bidirecional, tá? É um grafo simples, né? Então as arestas elas têm as duas direções. Bom, dito isso, já recebi então todas as arestas que importam para mim. Agora a gente vai receber o número de caminhos, né? Que são caminhos possíveis. Deixa eu ver aqui. O P que indica o número de sugestões de passeio. Então a gente vai ler esse P. Recebemos o P. O P ele também é da ordem de 10 elevado a 3, então está tranquilo também. Agora a gente já vai começar a ler os caminhos e processar eles. Então a gente vai de igual a 0 e menor que P e mais, então a gente vai pegar as sugestões de passeio. E aqui eu já vou começar, assim que eu já recebo um caminho, já vou processar ele e determinar o número, eu vou determinar se esse caminho é possível ou não no meu grafo, tá? Então vamos lá. Eu vou receber o P, depois eu vou receber um inteiro N, que indica quantos vértices o meu grafo vai passar, né? O meu caminho vai passar. Então vamos lá, J que vai de 0 a J que vai a N-1, J mais mais. Legal, então vamos lá. Como é que eu vou usar essa solução? Eu vou pegar aqui, eu vou pegar dois valores, um anterior e um atual, certo? Vou pegar o anterior e o atual. O anterior eu já vou ler logo de bate-pronto, né? Já vou ler de primeira, certo? E
a minha ideia é tipo meio que falsear. Se eu consigo perceber que não existe uma aresta que conecta o anterior com o atual, então é só determinar que aquele passeio não é possível e não vou incrementar nada. Bom, falando de incremento, né, então eu já vou pegar uma variável respostas, answer, que começa com 0. Aqui também eu vou utilizar então um vetor booleano, não um vetor booleano não, uma variável booleana, que indica possível, tá? Possível. Ela vai começar com true. Por quê? Porque eu vou tentar falsear ela no meio do processo. Então vamos lá. Então, eu vou ler o meu atual, certo? Eu vou ler o meu atual, então imagina o seguinte, eu já li o N, certo? Que já tem 5. Eu li o anterior e eu vou ler o atual. Agora eu preciso verificar se existe uma aresta entre o anterior e o atual. Então, se não existir, se o grafo do anterior para o atual, né? Se não há uma aresta entre o anterior e o atual, ou seja, se esse elemento da matriz é 0, então eu posso dizer que o meu possível é false, ou seja, o caminho não é possível, né? Vou colocar tudo numa linha para ficar mais legível. Beleza? Então o possível é false. Dito isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que agora atualizar o meu anterior. Então o anterior vai receber o atual, certo? E assim a gente vai fazer para cada um dos elementos. Só tem que tomar cuidado com uma coisa. Ele está indo aqui de 0 a n-1, né? Só que de 0 a -1 seria 0 a 4. E como eu já estou lendo o primeiro, ele vai esperar receber um elemento a mais. Então tem que ir de 1 a n-1, tá? Então, só dando um exemplo aqui, por exemplo, a gente digita 5, então ele iria de 0 a 4. De 0 a 4 a gente tem 0, 1, 2, 3 e 4. Bom, isso não serve, porque a gente já leu o primeiro elemento aqui fora do laço. Então, a gente tem que ir de 1, 2, 3 e 4, certo? Então, a gente vai de 1 a n-1. Bom, dito isso, agora, no final desse processo, a gente só vai verificar se é possível. Se ele for possível, o que eu faço? Eu faço ans mais, ou seja, eu incremento o número de caminhos possíveis. No final desse for, eu já vou ter a minha solução na variável ans. E aí, eu apenas retorno 0, tá? Então vamos lá, vamos verificar se essa resposta ela serve. Vou compilar o código que eu construí e verificar se tem algum erro. Compilando então. Primeiro teste, eu vou copiar esse caso de teste e colar aqui. Então, ele está me imprimindo 1, dizendo que tem um caminho que é possível. Nesse segundo aqui, ele está me dizendo 2. Legal. O último caminho, verificar se tem 3 mesmo. 3. Legal, então ele funcionou para cada um dos casos teste e eu só vou copiar minha solução. Então vamos lá, vou copiar e submeter na plataforma. Aqui eu vou submeter no Neps Academy. Então eu tenho aqui minha solução, vamos verificar. Está tudo certo. E deu aceito, legal. Então essa seria a solução do problema, talvez o problema mais difícil da primeira fase, né, para o nível sênior, que é o senhor topeira, né? É isso. Muito obrigado aí e até a próxima.